faz parte da... Olá, esse é o Desembrulhando CNV e hoje a gente vai falar sobre mais um dos componentes da comunicação não violenta, que são as interpretações não, ó, as observações. Interpretações é o que a gente faz muito ao invés das observações, que é a proposta da comunicação não violenta. Então, eu sou a Dani Toigo, eu estou chegando um pouquinho agitada internamente, mas com muita vontade de bater esse papo. E você, Letícia? Eu estou chegando ainda um pouco mexida de algumas coisas que aconteceram no final de semana. Mas eu estou contente de encontrar vocês e estou animada para bater papo. E você, Dani, Rafael? Eu chego com saudade, porque eu não estava aqui no último, e eu chego também com sede. Tomar água. E você, Igor? Eu chego tranquilo. E na expectativa da conversa de hoje. Então, vamos lá. Então, a ideia, vocês já sabem, vocês que nos escutam sabem que a gente não programa nada antes de chegar aqui para falar, e a conversa vai nascendo, vai brotando, mas enquanto me conectava com esse papo, uma frase que eu acho que é engraçada vinha para mim várias vezes, que o convite da comunicação não violenta é a gente isolar um pouquinho aquilo que é o estímulo, né? Que causa alguma coisa na gente, pode ser uma coisa confortável, um sentimento confortável ou um desconforto. E o Marshall convida a gente a observar ao invés de fazer interpretações. E a frase engraçada é que essas interpretações são as fake news da mente. Né, que muitas vezes algo acontece e a gente dá um tamanho para aquilo, ou intenção do outro, ou enfim, a gente vai criando uma série de desdobramentos, né? E às vezes quando a gente consegue explorar mais assim o que realmente aconteceu, a gente percebe que, às vezes com a ajuda do outro, né, que na verdade a gente criou coisas na nossa cabeça mesmo, fake news. E que às vezes a gente responde a outra pessoa não a partir do que aconteceu realmente, mas sim a partir daquilo que a gente criou na nossa cabeça, né? Em geral, bem maior. Então, queria começar trazendo isso à tona e passo a bola aí para quem sentir de continuar. Eu me veio muito forte um exemplo que eu queria trazer, né? Acho que já para ilustrar e começar a conversa, né? Porque me parece que nesse processo das interpretações e aquilo que a CNV coloca como julgamentos também, né? Tem muito uma contação de história, né? E acho que isso remete acho que até o nosso desenvolvimento como humanidade, como esse lance da contação de história é um jeito de tirar sentido, às vezes, dos acontecimentos, né? Estabelecer as causas e efeito, enfim, né? E aí uma história que eu me conto muito é de que eu estou, com o perdão da palavra, meio cagado em escolher fila de supermercado. Parece que eu sempre escolho aquela fila onde vai dar um problema no caixa, né? Então, ou chega uma pessoa para contar o dinheiro, né? Fazer aquela troca do dinheiro, ou então tem alguma coisa com a pessoa que está na minha frente, né? E dessa vez aconteceu assim, né? Desse mesmo jeito, eu escolhi uma fila que parecia menor, mas aí tinha uma mulher que estava passando as compras dela e parece que ela esqueceu alguma coisa, não sei, ela estava pegando em outro caixa ali, e aí aquilo fez a coisa demorar um pouco mais, né? E aí eu entrei de novo nessa contação de história interna, né? Nossa, como eu sou azarado, por que essa pessoa não olhou direito a lista dela, enfim, né? E aí tô eu aqui perdendo tempo porque essa pessoa está indo lá buscar outras coisas, né? E aí foi muito louco porque eu respirei nisso mas aí já entrou um outro modo além da contação de história, que era um modo assim de curiosidade, né? O que está rolando e tal. E aí foi muito interessante porque logo que ela saiu do caixa, passou um cara que estava na frente, ele tinha poucas compras, e aí eu percebi que eu tinha esquecido de pegar uma coisa que
que era para eu ter pegado. E aí eu falei, nossa, olha como eu estou no exato lugar dessa pessoa, né? E como assim, eu tinha uma escolha ali à minha disposição, que era voltar e ir lá buscar, ou travar o caixa para eu buscar aquela coisa lá e talvez travar uma pessoa atrás de mim, né? E aí, então, eu fiz a escolha de sair da fila e ir lá buscar, enfim, independentemente do que era, e depois, quando eu voltei, claro que já tinha uma pessoa no caixa, né? E eu fiquei pensando, como talvez se eu tivesse me atido naquele ponto, a observação de que, nossa, olha, essa pessoa esqueceu alguma coisa das compras dela, e tivesse olhado para as minhas compras e talvez percebido que eu estava naquela mesma situação. Talvez desse tempo de eu falar, então, com esse outro cara que estava na minha frente, falando, olha, você dá uma olhada rapidinho aqui no meu carrinho que eu vou ali buscar uma coisa. E talvez teria dado tempo de eu voltar e passar ali e não ter tido que sair da fila, né? Então, isso me trouxe muito essa reflexão da observação. O que está acontecendo agora no momento? Não é uma pessoa maléfica que resolveu atrasar a minha vida ao ir buscar uma coisa que ela tinha esquecido e travar a fila do caixa, né? Sim, era uma pessoa que estava ali com uma dificuldade. A minha observação, talvez sem muita contação de histórias, sem muito julgamento, tivesse me apoiado a me ajudar naquele ponto, né? E aí eu pensei em trazer isso como sei lá, um pontapé inicial para a gente aí, né? Foi uma coisa que aconteceu bem forte outro dia aí comigo e trouxe essa reflexão, né, da observação e do julgamento. Eu quero falar, mas eu vi que a Dani Junqueira, acho que estava com o microfone aberto. Você quer falar, Dani, primeiro? Pode ir, depois eu vou no fluxo aí. Encaixou aí a fala, vai. Eu tenho duas coisas, na real. Uma é assim, eu tenho uma objeção ao termo fake news. Por conta do gaslighting, sabe? É uma coisa que para mim é muito forte dentro da CNV, foi aprender a validar, é ao contrário. A minha percepção, ela é válida e verdadeira e legítima. É só que ela é só uma percepção. Ela é só uma. Então, o meu esforço é lembrar que ela é só uma. A minha vida inteira eu aprendi que ou eu estava certa ou eu estava errada. E aí, a minha percepção da realidade, quando ela era diferente daquilo que a outra pessoa estava vendo, uma de nós ou estava louca ou estava errada e querendo enganar a outra. Era assim que eu aprendi. Uma é verdade, a outra é mentira, né? Ou você está louca ou você está mentindo para mim. E aí isso me trouxe, com o tempo, eu fui tipo, nossa, existem várias formas diferentes de olhar para uma mesma situação. É possível enxergar coisas diferentes numa mesma situação, né? Eu já devo ter falado do exemplo que eu gosto de dar, que eu vi num filme, né? Que uma mulher cuspindo na cabeça de uma criança. Aí você, tipo, que horror! Mas essa mulher é grega, e isso na cultura dela é para você afastar os maus espíritos. Na cabeça dela não é. Você está enxergando uma coisa completamente daquilo que ela própria enxerga. E aí, assim, mas o que está acontecendo na realidade? Na realidade, existe um gesto, né? Uma pessoa está jogando saliva em cima de uma criança. E o lance é que, assim, você pode falar, não, mas a sua interpretação está errada, porque, na verdade, a intenção dela não é essa. Ok, a intenção dela não é essa, mas o impacto, para quem está em volta, por exemplo, está vendo o quê? Uma pessoa de mais idade maltratar uma criança. Então, existe um impacto, independentemente da intenção. As duas narrativas, elas formam um mesmo todo, elas fazem parte de um mesmo todo, elas não se anulam, né? Então, assim, lógico, né? Eu adorei isso que ele falou do negócio do fake news, porque traz justamente o quê? Você ter a noção de que aquilo que você está vendo é só o que você está vendo, né? Mas não que não seja falso e, principalmente, que os seus sentimentos não sejam legítimos diante daquilo que você está vendo, né? Então, é importante trazer isso da questão da legitimidade, porque muitas vezes, quando a gente fala assim, existem outros pontos de vista possíveis a respeito da situação, muitas vezes a gente vai para aquele lugar de o meu ponto de vista é tão válido quanto o seu. E a ideia de quando a gente fala isso é justamente lembrar que o ponto de vista da outra pessoa também é válido, né? E não se encastelar no nosso próximo, no nosso próprio, mas se abrir
para pensar o que será que está acontecendo dentro dessa outra pessoa? Será mesmo que ou ela está louca ou ela está mentindo para mim? Será que não é possível que o jeito que ela veja essas coisas é completamente diferente? Aquilo, né? Ninguém acorda de manhã, olha no espelho e vê o Lex Luthor, né? A pessoa vê o Super-Homem, vê a Mulher Maravilha, vê a pessoa que está certa. A pessoa vê o herói da história. Então, qual que é a narrativa que essa pessoa tem dentro da cabeça dela que ela está vendo isso tão diferente de mim? Né? E um exemplo, né, que eu queria dar, para contar a historinha, que eu guiando vejo um moço com uma caminhonete parado, né, para fazer, tipo assim, ele é tipo, difícil explicar isso, né, tipo, então é uma avenida e tem uma ilhazinha no meio, o moço ia cruzar assim e atravessar, e ele parou com aquela caminhonetona grande, enorme, né, e aí aquele playboyzão bonito dentro, né, com aqueles óculos escuros, bração para fora, assim, pá, aquela cara parado ali, né, aquela jamanta dele, e tipo, eu ali, irritadíssima, e ele parado, segurando o trânsito todo. Aí eu peguei o quê? Fui com o meu Fiestinha, contornei o cara, aí eu passei para dar aquela olhada assim, que aquela olhada fuzilando, né? Playboyzinho de medo. Na hora que eu viro para olhar, eu vi um menino. Ele era um menino, olhando para mim, tipo assim, e eu percebi uma pessoa talvez inexperiente, que começou a dirigir agora, assustada, sem saber como fazer aquele cruzamento, como passar por aquele cruzamento. E aí, tipo, eu continuei tocada pela diferença. Tipo, quando eu tava na esquerda, eu vi um playboy que se acha dono do mundo, com essa porra desse carro enorme aí, não sei o que. Na hora que eu passei do lado, eu vi outra coisa completamente diferente. E a questão é, nenhum dos dois existe. Essas duas pessoas que eu vi estão dentro da minha cabeça. A pessoa que estava lá fora, eu não conheço. Não sei quem é. E mesmo que eu um dia falasse com ele, me tornasse íntima dele, eu ainda conheceria apenas o quê? A projeção dele dentro da minha cabeça. Então, tipo, enfim, era isso que eu tinha para Você podia só dar uma explicação rápida de gaslighting, que você falou no começo, e eu acho que conecta com isso, talvez só para trazer mais nitidez do termo. Super posso, mas eu não sei, eu queria ver se a Dani não está querendo falar primeiro, não? Então, quando a gente fala gaslighting, ai, gente, gaslighting é um podcast só para ele. Mas gaslighting é um termo em inglês que vem de luz a gás, né, lamparina a gás, que remete a um filme, uma peça de teatro que fez 2 filmes depois, que chama Gaslight, que tem uma história em que uma mulher, por ela sofrer de um distúrbio mental de algum tipo, a palavra dela, a percepção dela é colocada em xeque. Então, tem um cara que se utiliza disso para fazer coisas e dizer, quando ela fala, gente, ele está fazendo isso, tal, ele fala, ela é louca, não considerem aquilo que ela está dizendo. Né? Então, o gaslighting é uma forma de você descreditar uma pessoa, tanto para outras pessoas quanto para ela mesma. Então, é uma prática de você fazer a pessoa duvidar de si mesma, duvidar do que ela está sentindo, deslegitimar os próprios sentimentos ou fazer com que outras pessoas façam isso. Por exemplo, ela é muito sensível, ela é muito exagerada, ela falou que foi horrível, deixa, não presta atenção no que ela está falando. E aí aquela pessoa tem um sofrimento grande que ninguém acolhe, porque ela que é muito sensível. Né? Então, por exemplo, ou não, é porque eu sou canceriana, então é por isso que eu estou me sentindo assim. Não, espera, você está se sentindo assim, não interessa por que você está sentindo, se é porque você é canceriana, se você é exagerada, se outra pessoa se sentiria assim, se o ser humano médio também sentiria o que você está sentindo. O fato é, você está sentindo isso nessa situação. Sinta o que você está sentindo. Mergulhe nas necessidades que estão por trás. O que você queria que fosse cuidado nessa situação que não está sendo cuidado para você? Busca isso. Isso é válido. Você não precisa estar com a razão e a sua interpretação não precisa ser a verdade, a moral absoluta, não sei o quê, para você ter o direito de buscar formas de cuidar disso que você está sentindo. A questão é, quanto mais você tem noção do que está dentro de você, melhor você consegue se comunicar com outras pessoas para cuidar. Não só de você, quanto delas. Né? O objetivo é esse. Não invalidar o que você está sentindo, é tudo uma interpretação, então nada disso é importante, vamos seguir em frente. Não, você não é um robô, você tem sentimentos. Eu não sei, ficou suficiente a explicação? Ficou. Eu não sabia o que era, bem, muito obrigada. Ouvindo vocês, eu lembro de uma armadilha assim, que tem. Quando a gente começa a falar de julgamentos e observações, eu acho que a Lê trouxe um pouco dessa armadilha, mas é um pouco do que eu queria trazer, que é assim,
Primeira coisa, a gente fala, observação e julgamento, né? Aí você começa a pensar assim, nossa, eu, né, começo a pensar, nossa, eu julgo pra caramba, assim, né? E aí eu começo a falar assim, nossa, eu tô errada, né? Que é um pouco do que a Lê trouxe. E aí já é a primeira armadilha de quando você começa a estudar CNV, já falar, eu tô certa ou tô errada, né? Porque quando a gente vem com a distinção da observação e do julgamento, a gente não vem falar que isso está certo, que está certo e que está errado. A gente só vai trazer consciência. Então, a CNV, para mim, ela é esse lugar onde eu vou ter consciência dessas distinções e vou poder fazer escolhas. Então, a primeira armadilha é eu cair nesse lugar de, eu sou uma máquina de julgamentos. Gente, quando eu assumi que eu sou uma máquina de julgamentos, aí eu me libertei, assim, porque eu falei assim, eu estou assumindo que eu julgo. Mas como que a CNV pode me ajudar? Eu sou uma máquina de julgamentos, agora eu estou consciente de que eu estou julgando o outro, e agora eu posso fazer uma escolha, se eu vou me conectar com aquele julgamento e colar nele e não sair nunca mais dele, ou se eu vou me desapegar dele. E eu posso fazer duas coisas. Eu posso tentar investigar o que aquele julgamento está falando de mim mesmo, porque o julgamento tem a ver mais comigo do que com o outro, e eu posso também me desapegar daquele julgamento e tentar entender por que aquela pessoa está fazendo aquela coisa que eu não concordo. Então, isso, para mim, é um movimento libertador, porque eu acabo ou olhando para mim, investigando o que aquele julgamento diz de mim, ou então eu vou olhar para outra pessoa e falar, eu não concordo com aquilo que ela está fazendo, ou com aquilo que ela está ou falando ou fazendo, eu estou julgando, eu quero jogar a culpa nela, eu tiro essa culpa e começo a investigar por que ela está fazendo, quais são as necessidades que estão por trás, e quais são as minhas necessidades que não estão sendo atendidas ali. Então, eu acho que é aí que a CNV me ajuda na distinção, nessas distinções que ela traz para a gente. Então, acho que era isso que eu queria colocar aqui agora. Isso que você traz, Dani, para mim faz muito sentido, né? E eu acho que essa ideia das fake news, né? Claro, elas trazem essa conotação de que é tudo em verdade, mas eu acho que propriamente a fake news, ela não sai geralmente do zero, da mentira absoluta. Se pega um gancho, né? Então, por isso que eu continuo achando que faz sentido, mas não no sentido de que é tudo falso. De que existem ali elementos e existem histórias que a gente se conta, como o Igor estava falando, né? Essa contação, né? O quanto toca a gente a partir de coisas que a gente, inclusive, já viveu, né? De coisas, feridas nossas da infância, da adolescência, a maneira como a gente foi sendo... interpretando o mundo, interpretando como que as pessoas são, como a gente é nas relações, o que a gente precisa. Eu acho que é um mix que acontece, né? Então, uma mesma situação pode ser interpretada pelo Igor e pela Letícia e pela Dani, cada um de um jeito e por mim, né? A partir dessas nossas experiências. Então, acho que isso que é incrível, que a CNV, na minha visão, convida a gente a olhar, primeiro, que necessidades ali que estão mais vivas e que talvez façam com que eu perceba isso que aconteceu dessa maneira. Porque, às vezes, eu mesma, a mesma pessoa, dependendo de como eu estou naquele momento, eu vou ver uma situação que está acontecendo comigo de um jeito ou de outro. Eu não sei se foi aqui que eu contei, eu acho que sim até, da situação das duas meninas, crianças, e que me remeteu na mesma hora àquela situação minha da infância, né, de ter sido excluída. E que na mesma hora eu percebi que eu fui para aquela situação da infância e senti coisas como se naquele momento tivesse acontecendo de novo. Isso também é um pouco do impacto de uma situação traumática. A gente é jogado para a mesma situação. E as interpretações, né, e os julgamentos, eles têm muito a ver com isso, com a nossa história, com como a gente vai se constituindo, com o sistema de valores, com o que ensinaram para a gente que é certo e que é errado, com como a gente se sente protegido em determinada situação ou mais vulnerável, né? Então, hoje, aconteceu uma situação hoje, está muito fresca. Minha filha saiu da escola e uma das meninas com quem ela mais tem vínculo desde o ano passado, né, que vem numa escola nova e daí entrou nesse processo,
A minha filha fala assim, que elas são sempre elas juntas. E hoje a fala ao meio-dia foi, como é que ela disse? A fulana me abandonou. Aí eu falei, né? Então, qual foi a sensação? Foi uma sensação de abandono. Me conta o que aconteceu. Aí ela não me falou nada. E foi lá com a ciclana que começou a vir na escola agora, que não estava vindo. E ficou o tempo inteiro grudada lá com a ciclana. E ela ficava grudada em mim. Ela me abandonou, ela saiu sem falar nada. E aí ela criou uma história enorme. E aí eu acho que faz sentido isso que você traz, né, Lê? Naquele momento, eu não falei para ela, filha, primeiro eu disse assim, pera, me conta mais detalhe, e o que aconteceu depois? Então eu fui fazendo uma investigação, assim, para que ela pudesse contar mais sobre os fatos, e aí eu disse assim, será que não é legal a gente perguntar para ela se aconteceu alguma coisa? Que é isso da curiosidade. Então, estou trazendo um exemplo de uma interação adulto-criança sobre isso. Ela estava se contando uma história, e essa história não está resolvida ainda, né? Ela está sentindo uma dor, e eu não disse para ela, você não tem que se sentir assim. Eu disse, olha, nossa, deve ter sido bem chato, né, hoje. Né? Você brincou com outras pessoas, então eu acolhi o sentimento dela diante disso, mas ao mesmo tempo, como mãe, eu não, e tendo a consciência que a CNV me dá, eu não embarquei na história e fui pensar em tirar satisfação com a mãe, com a criança e ver o que está acontecendo, porque às vezes a gente faz isso, né? E aí eu me lembro do Dominique Barter falando que a gente tem tanta capacidade de parar de fazer julgamentos, né? E quando a Dani fala, eu sou uma máquina de julgamentos, todos somos. Porque é assim que a gente aprende, né, gente? Fazendo interpretações e julgamentos sobre é seguro descer essa escada, não é? Esse lugar, como que eu falo com a pessoa, como essa pessoa reage, enfim. Então, eu acho que são elementos que a gente vai conjugando, né, e montando dentro da nossa vida, assim, como um sistema de atender mesmo necessidades. E aí, a grande história é essa, a gente se perguntar até que ponto que aquilo tudo que está ali na mesa é uma história. Eu não completei a frase, né? A gente tem tanta capacidade de parar de julgar quanto impedir nossas unhas e cabelos de crescerem. Ou seja, né, o cérebro funciona assim. E sempre que a gente está no podcast, os cachorros dos vizinhos, eles participam, né? É sempre uma participação bônus aqui. Mas é isso, finalizei. E isso que você fala me traz duas coisas, né? A primeira de como a nossa percepção a percepção, o resultado final dela depende muito do que está dentro da gente, né? Então, tem um estímulo lá fora, alguma coisa acontece lá fora, só que essa coisa que a gente pega lá de fora, ela é processada aqui dentro, né? E no momento do processamento, ela entra em contato com sentimentos e necessidades dentro de mim, né? Principalmente, acho que com as necessidades primeiro, e aí vem os sentimentos, e aí o julgamento se forma, né? Aquela percepção final se forma, né? E como muitas vezes é importante, primeiro, a CNV convida a gente a buscar como observação isso que está lá fora, né? Separado do que acontece aqui dentro, né? E como para esse movimento acontecer, é importante, às vezes, ter uma escuta. E aí eu vejo, né? Eu acho que o que você fez com a sua filha foi justamente isso, dar uma escuta para ela e, a partir disso, ir entendendo quais são as necessidades que talvez tivessem por detrás ali, né? Conexão, companhia, enfim, uma série de coisas, né? E como é a partir disso que a gente consegue fazer essa separação, né? Então, muitas vezes tem esse convite, né? Mas qual é a observação? Mas muitas vezes eu só vou ser capaz de chegar na observação depois que eu tiver escuta para esse julgamento que eu formei aqui dentro de mim, né? Porque aí com a escuta eu vou conseguir entender sentimentos, entender necessidades e conseguir olhar com mais distanciamento para aquilo que aconteceu lá fora.
né? Isso é importante justamente por quê? Porque quando eu for, talvez, conversar com essa outra pessoa, essa observação, esse estímulo. Olha, eu percebi que ontem você não conversou comigo, né? Antes do que dizer, nossa, eu percebi que ontem você me abandonou, né? E eu só vou conseguir chegar nesse ponto de que eu percebi que ontem você não falou comigo, a partir do momento que eu tiver uma escuta para esse fato de que para mim veio uma percepção de abandono a partir do que aconteceu, né? Achei muito legal. Acho que isso é muito importante, né? Que não é passando por cima da minha percepção de abandono, que é isso que a gente está desde o começo. A gente é abraçando a pessoa que não está dizendo eu tenho necessidade de companhia e gostaria. É a pessoa que está lá, pô, meu, você me abandonou. E não é um absurdo você achar, pô, fui abandonada. Mas que essa pessoa precisa de um abraço. Oi, Olê, eu fico com vontade de falar uma coisa. Você falou assim, eu fui abandonada. Aí você está estudando a CNV, você fala, abandonado não é um sentimento. Não é um sentimento. Nossa, gente, isso é um negócio assim que horror! Dureza né? demais. Né? Tipo, gente... E é engraçado porque muitas vezes você vai dar escuta, você está trocando escuta por um parempático, então é uma pessoa que já pratica CNV. Então a pessoa chega para pedir escuta para você e ela chega falando tudo bonitinho, sentimentos e necessidades, né? E aí você vê ela se contendo, assim, porque ela está com medo de ser julgada por julgar, sendo que vocês duas trabalham com isso, estudam isso, vocês sabem que a ideia é que todo mundo julga e que ela está precisando justamente o quê? Desabafar, então bota para fora, não digere para mim. Né? Muitas vezes você vai digerindo, mas o que você queria era gritar, que filha da puta, você está precisando botar aquela bola de pelo para fora, né? Que a gente fala o hairball, né? Você está precisando aqui vomitar mesmo. Então, eu venho aqui com a minha bacia, você vomita aqui dentro, a gente vai catar aqui no meio do vômito as pérolazinhas que caíram, que é o quê? As coisas que realmente são importantes para você no meio dessa sua fúria, ou angústia, ou o que quer que seja. Mas precisa primeiro vomitar, senão não tenho como catar aí dentro da sua garganta. Olê, tem hora que eu estou compartilhando a CNV, tá muito conectado com isso que você está falando. E as pessoas falam assim, gente, eu estou ali ouvindo aquela pessoa, mas estou com aquela cara que, sabe, eu faço cara, as pessoas falam que eu estou irritada. Aí é exatamente isso, a pessoa não colocou para fora o julgamento. Então, a gente fala assim, a comunicação não violenta, gente, não é o que acontece da boca para fora. Ela é assim, ó, tem uma coisa que está lá dentro. Então, assim, não adianta eu falar assim, gente, eu não estou julgando, parei de julgar agora. Parei de julgar, isso. Parei. Então tá, não estou julgando. Então tá, a pessoa está me falando uma coisa que eu não estou concordando, só que eu estou com aquela cara, né? Eles falam assim, gente, mas eu não consigo disfarçar. Você não consegue disfarçar porque o seu julgamento está dentro da cabeça. Você não precisa falar, você não precisa colocar ele para fora para ele existir. Então, assim, isso que o Igor falou e que a Lê está falando agora, é que enquanto você não colocar isso para fora e não colocar e não transformar isso dentro de você, você não vai conseguir mudar sua cara. Essa que é a verdade, assim, isso que eu vejo, assim. E o objetivo não é perfumar, não é jogar um perfuminho por cima e falar que está tudo bem. Né? É realmente ou transformar o que tem dentro ou parar de fingir que não está lá. Tipo assim, por favor. Né? Tipo, não adianta. Diga, Dani, diga. Eu ia falar assim, tem uma outra coisa que eu posso falar, eu posso falar aquilo que está na minha cabeça, que é ser mais sincero do que eu fingir que aquilo não está acontecendo, que é igual que a Lê está trazendo, né? Eu acho que a CNV me trouxe essa coisa do não dito, sabe as coisas que estão na minha cabeça, que eu nunca falava para ninguém? Então, hoje eu tenho a possibilidade de pôr isso para fora, e isso é tão legal, porque às vezes eu estou assim, gente, eu estou fazendo outra coisa, eu não estou conectada com você agora, porque eu estou julgando, porque é alguma outra coisa, mas eu posso contar isso para a pessoa, e aí isso é muito legal, porque a pessoa fala, ai, que bom que você está sendo sincera comigo e falando que o que realmente está acontecendo com você, ao invés de eu passar esse perfuminho que a Lê falou, porque muitas vezes a gente aprendeu a passar perfume nas coisas, então assim, está acontecendo, o elefante está passando aqui na minha frente, mas ninguém está falando dele. Então, a CNV é muito isso, assim, falar inclusive dos nossos julgamentos, disso que está acontecendo comigo. E é muito legal isso. Não,
E pode ser, sim, a pessoa, nossa, mas será que a pessoa não vai ficar brava? Ela pode ficar brava, é por isso que a gente costuma não falar. A gente nem percebe que a gente faz a escolha de continuar fingindo que a gente está escutando uma pessoa que a gente não está mais ouvindo, porque isso já é a praxe. Porque se eu falar para ela, vai que ela fica brava. E pode ser que ela fique mesmo, mas a questão é, você está a cada momento escolhendo, você está consciente de que você está escolhendo ficar aqui fazendo um teatro, de que você está escutando uma pessoa que você não está escutando porque você já está de saco cheio e não está conectado com ela. Então, a questão é, você tem consciência disso? Se você tem consciência disso, essa é uma escolha sua, não é essa pessoa chata que está impondo que você escute, você que está escolhendo estar aqui sentado escutando essa pessoa. Você podia, sua sobrevivência não depende disso, né? Então, enfim. Mas é isso que é o interessante, né? Trazer consciência para trazer escolha, trazer responsabilidade. Né? Né? E nessa escolha também não existe só a minha necessidade, é uma escolha que, como você olha para dentro de você, fica fácil de você olhar para a pessoa e perceber que tem alguém ali também, tem alguma coisa acontecendo. Né? E levar isso também em consideração quando você escolhe. Enfim. Né? Da questão de observação, que eu acho muito interessante. Depois dá para vocês verem no YouTube, tem um vídeo do Jô Soares e o Hassum, acho que é o nome do comediante, em que ele conta um caos de infância dele, ele conta falando da mãe dele, ele é muito engraçado do jeito que ele mostra, né, aquela coisa. Então ele vai na casa da avó, ou de uma amiga da mãe dele, com ela, né, ele vai junto, e aí a mulher oferece café e ele diz que sim, você quer? Café? Você quer? Tipo assim, então a mãe fica brava porque ele pediu café, e aí a mãe faz ele tomar o café e ele queima a boca com o café, porque o café está muito... É uma criança, né? E eu usava esse vídeo para apresentar palestras sobre adultismo, que eu chamo. Que é justamente o quê? A dificuldade de compreender a criança como pessoa. A dificuldade de empatizar com a criança, que é muito comum nas pessoas adultas. Né? E basicamente isso, né? A dificuldade de empatizar com a criança. Né? Tanto de entender que a compreensão dela é muitas vezes muito diferente da nossa, quanto de entender que ela tem tantos sentimentos e necessidades quanto a gente. Né? Embora isso, com estratégias diferentes, se manifeste de forma diferente. Então, aí o que acontecia? Eu mostrava esse vídeo e todo mundo dava risada. Aí eu falava, é engraçado, né? Agora, imagina que ele está falando de uma pessoa de idade, de 80 anos, e não de uma criança. Aí todo mundo fazia aquela cara, de repente. O tamanho da violência fica muito evidente. Lógico que ali o objetivo não é malhar a mãe do Hassum, né? Até porque a questão é justamente que a mãe do Hassum não percebia aquilo como uma violência, ela percebia aquilo como educação, né? Senão não teria feito. Mas é como, em um segundo, você mudou uma coisa, de repente uma coisa que estava super engraçada, você faz, nossa, que coisa horrível. Você forçar uma pessoa a queimar a boca numa bebida muito quente. Né? Uma pessoa que estava só, sei lá, curiosa, tentando fazer parte do momento, e você força ela a engolir uma bebida quente que queima a boca dela. Tipo, nossa, né? E se alguém fizesse isso com você, que forte. Não é se alguém fizesse isso com você, mas imagina realmente você nessa situação. Né? Tipo, o medo que você teria que sentir de alguém para você se forçar a beber uma coisa quente demais, que queima a sua boca. Tipo, o tamanho desse medo. Né? E isso eu acho interessante porque é a diferença dessa coisa da observação e o julgamento. O que acontece? O que existe fora? O que existe dentro? Quantas coisas mudam quando uma simples informação minúscula dentro do nosso cérebro muda? Ao invés de você imaginar uma criança, agora você está imaginando uma pessoa de 80 anos. É outra coisa. Né? Então, acho isso muito interessante, para a gente ver que realmente as nossas necessidades, os nossos sentimentos, eles brotam todos da nossa percepção da realidade. E a nossa percepção da realidade, ela brota dessa pessoa que a gente é, com toda a nossa formação, né? Com o nosso jeito de enxergar o mundo, que muitas vezes inclui justamente não perceber que a criança é uma pessoa. Então, quando alguém faz uma piada desse tipo, a gente acha graça, porque a gente não percebe o tamanho da violência. E isso que a gente já foi criança. E a gente, talvez por isso, né? A gente normalizou que é assim mesmo que as coisas são. Ah, legal. Tem uma coisa que às vezes eu fico pensando sobre os meus julgamentos, que é assim, da onde eles vêm, né? E eu penso muito sobre o quanto que a sociedade coloca um monte de crenças na minha cabeça. Então, sei lá, eu preciso ter alguém para ser feliz,
Ah, eu preciso ter filho, né? Para ser uma mulher completa, eu preciso casar, ter filho. Então, tem várias regras, né? Para a gente estar socialmente ser aceita. E aí eu fico pensando o quanto que essas regras entram na minha cabeça como julgamentos. Então, por exemplo, quando eu olho para uma mulher que está sozinha, ou que é mãe solteira, ou que não tem filho, e aí o quanto que eu julgo e o quanto que eu me julgo, porque tem aquele, eu tenho para fora e para dentro. E o quanto que isso, eu fui pensando, fui refletindo sobre isso durante, tanto, não só no estudo da CNV, mas a CNV me ajuda muito nisso, a falar o quanto que isso é um absurdo. Então, assim, por que que a gente não pode respeitar as pessoas do jeito que elas são? Por que que a gente não pode, uma mulher não pode ter, não casar, escolher não casar, escolher não ter filhos, escolher ter só um filho? Então, assim, eu acho que a CNV ela me trouxe essa possibilidade de eu poder questionar tudo que eu penso. Então, assim, eu acho que isso é muito rico. Então, eu olho para as pessoas e às vezes eu julgo automaticamente, eu falo, da onde vem essa porra desse negócio? E aí eu descubro que vem de uma coisa muito maior do que eu, e o quanto que isso é ridículo, e quanto que isso é violento, e o quanto que isso causa sofrimento. Porque tanto os nossos julgamentos para fora, quanto os nossos julgamentos para dentro, né? Quando acontece alguma coisa errada, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente aprendeu a lidar com isso? A gente não, eu agora estou aprendendo que quando acontece uma coisa errada, eu não sou burra, eu não sou idiota, eu só estava tentando cuidar de outras coisas quando aconteceu aquilo. E o quanto que isso é libertador, o quanto que respeitar, o quanto isso me faz respeitar a diversidade, né? As pessoas são diferentes, a gente pode ter lugar para todo mundo, assim. Eu sei que não é fácil isso que eu estou falando, mas é um exercício diário, assim. A cada julgamento que vem, eu tenho a possibilidade de questionar de onde vem isso e como é que eu vou lidar com aquilo. Eu acho que isso que é o legal, é eu ter consciência e escolher, ter consciência e escolher, porque o julgamento ele vai aparecer, mas agora eu sei lidar com ele de um jeito diferente. Então, acho que era isso também que eu queria acrescentar aqui. É isso de buscar de onde vem o julgamento, é justamente esse lugar de buscar as necessidades, né? E acho que a gente volta nisso de novo, né? Eu acho uma coisa muito legal, uma vez que a gente estava pesquisando, eu estava pesquisando em um curso sobre auto-julgamento, e a gente chegou, né, num ponto de que como às vezes o auto-julgamento é uma voz de algum adulto de quando eu era criança, e de como eu tá com esse auto-julgamento, de certa maneira, é uma lealdade a de onde eu vim e tudo por onde eu passei, né? E aí é justamente aí eu estava tentando achar um gancho para aquilo que vocês estavam falando bem antes lá, né? Que é como é importante a gente ter apoio, né? Ter uma rede, uma teia de apoio bem ampla, onde eu possa conseguir ajuda para fazer esse processo de descobrir as necessidades e separar o que está fora do que está dentro de mim, né? Porque muitas vezes eu vou estar em uma situação com uma pessoa em que está bastante ativado e que eu tenho às vezes esse negócio do sentimento, entre aspas, de rejeição, de abandono, de traição, né? E para mim é muito importante comunicar isso para outra pessoa, para ver se a gente consegue estabelecer um diálogo em cima disso que está se passando dentro de mim, né? E descobrir também o que está se passando dentro dessa outra pessoa e ver como é que a gente pode tratar disso, né? E eu só vou conseguir às vezes fazer isso de uma maneira produtiva depois que eu pego essa carga que eu estou aqui em mim e consigo desfiar esse novelo com o apoio de uma outra pessoa. Porque aí, quando eu vou conversar com essa pessoa com quem eu tenho essa questão, eu vou de um outro lugar, de um lugar onde eu tenho uma observação mais clara do que aconteceu fora, quais foram as ações, qual foi o gatilho, né, o estímulo que contribuiu para esse processo interno meu, que é o que a gente chama de observação, né? E também, tendo clareza dessa observação, eu tenho também clareza das minhas necessidades. Eu consigo comunicar isso com mais nitidez para outra pessoa
e quem sabe estabelecer um diálogo mais produtivo, né? Justamente porque o que acontece? Quando eu vou com essa carga para o diálogo, uma reação muito automática e compreensível é a defesa, né? Não, eu não traí, não rejeitei, não abandonei, não fiz nada disso, né? E aí, quando eu trago com mais clareza observação e necessidades, talvez a gente possa ter uma conversa mais produtiva, mais conexão, né? E a gente só vai chegar a isso a partir do momento que a gente consegue apoio de fora, porque normalmente eu vou querer escuta da pessoa que às vezes vai estar menos capaz de me escutar naquele momento, porque ela também está envolvida com aquela questão, né? Igor, eu só ia complementar, falar assim, tem a defesa e o ataque, né? Então você leva uma pancada na cabeça. A melhor defesa é o ataque. Não, isso é uma coisa interessante, assim, de que hoje eu estava conversando com a Cleo, a pessoa que fica, né, ela chama name dropping, eu fico botando os nomes bonitos. Eu estava conversando com a Cleo Garcia, que é minha amiga, então eu estava conversando com a Cleo hoje no telefone, e uma coisa que a gente, né, eu elaborei ali, né, que a gente estava conversando é que vale a pena a gente pensar, às vezes, se a imagem do inimigo, que é uma coisa que a gente já falou aqui antes, eu já vou falar um pouco mais o que é, não é um mecanismo de defesa. A imagem do inimigo é quando a gente olha a pessoa e a gente reduz ela ao inimigo. A gente não consegue mais enxergar ela como um ser humano, a gente enxerga ela como uma entidade a ser combatida, né? E aí, assim, por que mecanismo de defesa? Porque pensando em mim como um ser, né? Tipo assim, aquela pessoa que precisa lutar pela própria sobrevivência, né? Que é o que está no meu DNA. A minha raiva é uma reação que vem para me proteger daquilo que me dá medo, né? Para permitir a minha sobrevivência, né? Que é lutar, batalhar por comida, disputar território, lutar contra um agressor. Agora, se eu olho para esse agressor e vejo um ser humano como eu vejo um semelhante, sinto empatia, isso me torna menos capaz de pegar uma lança e atravessar essa pessoa. Se eu vejo ele como filho de alguém, o pai de alguém, o irmão de alguém, o marido de alguém, enfim, pegar uma lança e passar pelo meio dele é uma coisa que vai me doer muito. Então é mais fácil se eu olhar para ele como um monstro que veio do nada e que representa uma ameaça para mim e que é ou eu ou ele e agora ele vai morrer. E é assim que funciona. Então, essa formação da imagem do inimigo como uma coisa que vem dessa necessidade de sobrevivência, né? E como assim, nós não precisamos matar outra pessoa, né? Ainda bem, na maior parte das situações cotidianas, a gente pode desfazer essa imagem do inimigo com muita segurança de que aquilo que é importante para a gente vai ser cuidado, sem a gente precisar atravessar alguém com uma lança. Então, tudo bem a gente respirar e procurar outra pessoa, né, na nossa frente, nesse ser que está na nossa frente. Eu acho que essa é a grande contribuição da comunicação não violenta, né? Que trazendo de novo, porque eu achei muito interessante, né? Que a Dani trouxe antes, que a comunicação não violenta não é o que acontece daqui para fora, é o que acontece dentro da gente, né? Como a gente pensa, como a gente compreende cada evento que está acontecendo dentro e fora, né? Eu acho que a grande contribuição da CNV é justamente essa, que a gente possa sair só do que aconteceu, que é o gatilho, né, que é o estímulo, do que a nossa mente interpreta sobre isso, que conexões faz, de como se protege, o que a gente sente, a intensidade disso, e essa rota que, em geral, a gente faz em relação ao outro como sendo esse inimigo, né? Alguém que nos machucou, alguém que tem um potencial de nos machucar, ou machucar alguém que a gente ama, né? Ou mesmo a gente sendo o errado da situação, né? Alguém que sente culpa e vergonha, muitas vezes. E poder ir além disso, né? Isso existe, isso está posto, é assim que a gente funciona, beleza, é assim que a gente funciona, mas tem como a gente ter um olhar, uma condução mais compassiva se a gente for além disso, né? Então, além seria isso, é em direção às nossas necessidades.
Eu acho que é o grande radical, né, da CNV. Sinta, não é errado sentir. E se você está interpretando coisas, faz sentido essa interpretação que você faz, né? E vamos explorar isso. Por que está sendo assim? Por que, né? Do que você precisa? E aí buscar escolhas alternativas, né? Que seja, às vezes, é só uma escuta que é necessária, às vezes é a gente se reconectar com a gente mesmo, que é suficiente. E às vezes não, às vezes a gente vai escolher dar um passo adiante em direção a uma outra pessoa, né? Então aconteceu comigo, eu sei que a gente está se encaminhando para o final, mas aconteceu comigo na semana passada, eu acho que faz pouco tempo, entre um episódio e outro, de manhã cedo acordei, vi uma pessoa, uma postagem de uma pessoa até da minha área, e na hora estava importante para mim, assim, poxa, eu já vi outras pessoas falando sobre isso e essa pessoa traz exatamente do mesmo jeito, né? A mesma coisa que eu já vi e sem nenhuma autoria. E isso é algo importante para mim, tanto que às vezes eu fico a chata da referência, né? Eu gosto de falar, esse exercício foi a Letícia que aprendi, isso eu aprendi com a Dani Rafael, isso aqui é a não sei o que é do Pedro, né? Isso aqui é do Dominique, para mim isso é uma coisa importante. E aí eu fiz um comentário, gente, sério, eu não pensei, mas eu fiz um comentário ali, não foi por direct, acho que foi aí que eu vi, né? Fui menos cuidadosa do que eu gostaria. E eu falei assim, eu já vi fulano falando sobre isso, é muito bacana o seu trabalho, mas as referências são importantes, né? Caraca, foi muito descuido, porque a pessoa tem mais de 300 mil seguidores e eu comecei a ser linchada no aplicativo, né? E aí, quando eu vi aquela onda, aquele tsunami de coisas assim, com várias falas do tipo, essa aí sim deve ser a autoridade em disciplina positiva, tá aqui só para sugar, gente, uns troços muito violentos assim. E aí, quando chegou aquilo, assim, eu senti uma angústia, uma vergonha, eu senti tanta coisa, né? E tô mega vulnerabilizando essa história para vocês, assim, foi muito foda sentir. Na hora eu fiz assim, vi que dava para apagar o comentário, eu falei, cara, deixa eu cessar esse fogo aqui, sabe? Porque eu fui metralhada. E aí, quando eu parei aquilo, eu fiquei sentindo, né? Aquela vergonha, me sentindo culpada, daí comecei a fazer todo esse processo de autoempatia, né? Não fiquei com vontade naquele momento de chamar alguém, eu estava tão envergonhada que eu não fiquei com coragem de falar, nossa, eu fiz isso. E aí eu entrei no processo, né, de escutar cada fala que eu estava fazendo, né, e cada coisa que eu tinha lido, as pessoas falando sobre mim, né, da minha intenção por trás daquilo, que era cuidar algo, e aí depois essa pessoa foi lá e colocou a referência, né, que não era nem aquela que eu tinha citado, segundo ela, foi uma outra pessoa, e aí eu entrei em contato com ela depois, por mensagem interna, assim, por inbox, e falei assim, olha, eu percebi que fui impulsiva, querendo cuidar de algo que é importante para mim. Eu fiz de uma forma que não está alinhada com o que eu acredito, né? Então, eu acabei apagando o comentário para acessar isso, queria te dizer que eu sinto muito, a minha intenção não foi expor, não foi, né? E estou bastante... chateada, né, com o que eu fiz. Eu cuidei de algo e descuidei de outra coisa importante. Então, eu queria trazer isso, né, como um processo que é poderoso. Eu acho que teria me beneficiado de uma escuta, mas eu fiquei me sentindo realmente muito mal. Depois eu senti necessidade de escrevi, publiquei, porque eu acho que esse processo de a gente se reconhecer humano, se reconhecer falível, também não é algo que a gente foi ensinado. Então, muitas vezes, a gente é implacável nos nossos julgamentos em relação a gente mesmo. A gente é... Eu costumo falar que a minha voz, que o meu pior algoz sou eu mesma, né?
e o quanto eu consigo me reconectar comigo e com os meus valores e não querer morrer, apesar de ter sido algo bem forte, né? E quanto eu consegui também, depois de escutar que necessidade que eu estava cuidando, enfim, e fazendo os meus auto-julgamentos e os julgamentos sobre essas outras pessoas também, e vendo do que cada um desses pensamentos estava cuidando, né? Com que necessidades eles estavam relacionados, eu comecei a acalmar internamente, né? E perceber que, cara, é isso, foi um comentário, né? Foi algo que aconteceu e que se a gente tivesse uma diante da outra, não teria tomado essa proporção, né? Eu tenho vontade da gente falar sobre cancelamento um dia, né? Porque eu acho que esses cancelamentos, eles têm Cancelamento é tudo o a ver Spotify. com isso. É o Spotify. É o Spotify só para ele. É o episódio só Não é para nem ele. um podcast, é o Spotify inteiro. E o que é o cancelamento? Que não você se agarrar com unhas e dentes aos seus julgamentos, às suas interpretações, que é justamente o que a gente está falando aqui, e não as observações, né? Foi horrível ler comentários do tipo, essa aí sim deve ser autoridade nisso que ela está falando. Aí eu fiquei pensando, nossa, realmente, agora a gente está sendo medida, e a capacidade, e isso foi uma das coisas do meu processo, a nossa capacidade profissional está sendo medida pelo número de seguidores, então. Então, vai ser assim? Essa é a métrica? Né? Então, cara, é muito forte. A gente está vivendo num universo que parece que só tem duas coisas, o certo e o errado, né? O bom e o mal. Então, eu acho que a CNV ela vem justamente para ajudar a gente a olhar para todo o espectro. Tem muita cor entre o branco e o preto, né? Tem muitas nuances de cinza, muitas talvez não nuances de existam. amarelo, muitas nuances de todas as cores. E talvez não existam, não seja um espectro com dois extremos. Eles são só diferentes sabores do mesmo sorvete, né? Porque aquela coisa, o erro não é um erro, ele é um resultado que é diferente daquele que era esperado. Ele é só isso, né? Não, Porque você está e parte de um processo, justamente. Na verdade, ele é parte de um processo, porque, por exemplo, se você analisa as grandes invenções, as grandes descobertas, quanto que teve do início da vida da pessoa até ela descobrir alguma coisa, o que aconteceu naquele meio do caminho? O problema é que a gente, a cada erro, que a gente chama de erro, é uma experiência, na verdade, aprendizado. E a gente tem muita dificuldade de passar por isso dessa forma. Tanto é que aqui a gente fala, né? O erro, a falha. Então, quem é o culpado? Então, a gente já entra nesse lugar, né? E aí a gente entra nesse lugar que a Dani está falando do certo e do errado. Não, porque, por causa desse medo de ser invalidado. Porque, assim, diga. Não, que assim, ó, a gente tem falado, muitas teorias vêm falando sobre essa questão do erro, né? Só que eu vejo que na prática é muito mais osso, porque isso está tão arraigado. Então, assim, instituições escolares que a pedagogia já andou, já foi, já se sabe do erro como processo e tudo mais, tudo isso que a gente está falando, nós não estamos inventando a roda. Só que na hora do pega pra capar, velho, a gente se maltrata na hora que Dani, dá-lhe autoempatia. sabe? É isso aí. E aí eu queria deixar uma super dica, eu não sei. Eu não sei se você está super a ver com isso que a gente está falando, né? Já saiu da parte gratuita do documentário que foi lançado dia 8 e foi até ontem, né? Gratuito. Não sei se vocês assistiram, gente. The Wisdom of Trauma, todos nós assistimos. Então eu queria dizer para as pessoas que ele não está mais gratuito, mas ele ainda está possível de a gente locar, de ter lá um valor apoiador, que é um valor sugerido. Então, assim, tem tudo a ver com isso também que a gente está falando, de certa maneira tem sim uma conexão, né? Porque
tem a ver muito com como a gente interpreta cada coisa que foi vivida e como isso está acontecendo também na mediação com os adultos. Então, queria trazer isso como uma forte recomendação. A gente pode até colocar, né, gente, o site disso na nossa descrição. Queria saber se tem alguma coisa ainda muito viva ou se a gente pode se encaminhar para o check-out. Eu tenho uma coisa muito viva. 2 comentários a respeito de observações e interpretações. Primeiro Já faz check-out depois. Tá. O primeiro é: eu sinto muito se você sentiu que eu fiz tal coisa. Né? Porque muitas vezes isso é visto como uma negação da realidade da outra pessoa. Isso é chamado de gaslighting. Não, porque não é se eu senti que você me abandonou, né? Porque justamente isso, na hora que eu coloco isso como não é um sentimento, como uma percepção sua, se pareceu para você que eu te abandonei, não pareceu, é o que você fez. Então, imediatamente vai para aquele lugar de você tá me chamando de louca, porque você está dizendo que você não fez uma coisa que para mim você fez. Justamente porque a gente tem a sensação de que ou a minha percepção está correta, ou, né, tipo, ela está errada e eu estou ficando louca. Então, assim, só trazendo isso. E outra coisa que eu não gosto não é julgamento. Então, eu dizer, eu não gostei desse filme, eu estou falando uma verdade sobre aquilo que eu achei desse filme. Eu vi esse filme e aquilo que ficou aqui para mim não foi bom. Aqui dentro de mim não tá, ok? Não estou falando que esse filme não é bom. Estou falando que esse filme é uma bosta. Estou falando que eu, Letícia, não gostei do filme. Mas a gente aprende a trazer os nossos gostar e desgostar como um julgamento categórico, porque assim todo mundo vai acatar como uma verdade. E a gente vai ser mais levado a sério. A faculdade de Direito é inteirinha calcada na gente aprender a deixar de falar eu acho e passar a falar que as coisas são. As coisas são, não é que você acha, as coisas são. Né? 5 anos aprendendo a falar nessa língua. As coisas são, categoricamente. Então, assim, aprender a falar não gostei, aprender a falar eu achei bonito, eu achei feio, e não é bonito, é feio, e já é tipo assim, eu achei bonito, achei feio, já é uma coisa assim meio, né? Mas você já está trazendo a responsabilidade para quem? Para você. Você está lembrando ao mundo, quando você se comunica, que o que você está colocando é uma percepção sua. Você está falando a partir de você mesmo, e você não está colocando uma coisa como verdade. E não, isso não é só um jeito de falar, isso é uma visão de mundo que acaba aparecendo na hora que você fala. Então, o objetivo não é se policiar para falar na primeira pessoa, é você olhar para você e perceber quando você está na primeira pessoa, e quando você está colocando a sua primeira pessoa como se ela fosse o mundo. Né? Então, é uma parada assim. Enfim, estou saindo contente, gosto de falar a respeito disso. Muito satisfeita. Acho que a gente podia ter falado um pouco mais a respeito da Escola Science, do pessoal da Rede Aswan, que faz um trabalho lindo sobre observação e julgamento. Vila e Yamagishi também, tipo, né, é outro nome pelo qual eles são conhecidos. A gente também pode colocar nos links, enfim, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho deles. Não é de comunicação não violenta, mas potencializou muito, muito, assim, a minha prática de comunicação não violenta, com certeza. Essa sou eu, neste momento. Eu vou falar como eu saio, então. Igor, eu vou falar, então. Eu saio agradecida e, assim, com a sensação de que eu aprendo muito com vocês, sabe, assim, saio com novas metáforas, novas ideias, então, saio agradecida e contente. E você, Igor, que quer falar? Eu saio contentão também, achei que foi bom, achei o tempo curto, muita coisa para falar sobre esse tema, né? Mas saio enriquecido com a partilha de vocês. E comentem, mandem feedbacks para a gente, pessoas que estão escutando. É muito válido e importantíssimo para a gente. Dá para comentar no YouTube. Eu também gosto de feedback, viu? Aqui Dani Toigo falando, então se você escutar, manda feedback para mim também. Eu estou saindo bem, também estou com a sensação de que faltou coisa para a gente falar, foi brotando um monte de exemplo na minha cabeça, quem sabe, né? A gente faz mais um aí sobre esse tema. E também gosto muito de metáforas, acho que tem que parar e anotar umas aí. Gente, obrigada por escutarem a gente e até breve.
Tchau, beijos, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.